E pessoas que foram refutadas por pessoas que se auto-intitulam professores de história. Tudo bem com vocês? Cara, eu nem ia fazer uma resposta esse vídeo resposta, mas como eu tô com um pouco de material para react, nesse momento eu estou em Hong Kong, que eu fui passear, eu preciso gravar alguma coisa, né? E vamos ver, né, o Marcelo respondendo ao meu vídeo, que já começa errado, dizendo que eu sou comunista. Que eu não sou, né? E aí ele vai dizer que eu também não li Marx, que eu nunca li, nunca falei que li. Né? Vamos para mais um react dessa vez. Fala muito devagar. Deixa eu botar aqui em cima de um vídeo de Felipe Durante. Eu mesmo. Já tomei o omeprazol, né? Que engraçado, hein, tiozão? Tu tomou omeprazol porque nessa idade aí só come omeprazol mesmo. Tentar fazer a digestão desse vídeo, que se a gente não toma remédio antes, fica difícil digerir esse tipo de vídeo, né? Então já me precavendo. Que engraçado. Já tomei aí um omeprazol. Talvez, será que eu devia tomar aí mais algum remédio de reforço? Se alguém souber aí na descrição outro remédio bom além do omeprazol para ser consumido antes de assistir vídeos e reacts de comunista, por favor, dizer aí na descrição. Meu senhor, errou feio, errou rude, porque eu não sou comunista, cara. Só porque eu faço vídeos explicando coisas da China e que vão contra a tua ideologia, não quer dizer que eu sou comunista, meu senhor. Bom, vamos ver se o omeprazol funciona. Vamos lá. Pantoprazol. Então, vamos lá tocar. Pantoprazol é melhor. O título do vídeo é Marcelo Andrade, Mao Zedong capitalista. Então ele me conhece, o Felipe Durante. Infelizmente. É curioso, né? Muitos comunistas dizem que não me conhecem, depois entra em contradição, diz que ele já viu coisa. Eu comecei a ver esse vídeo, aí eu parei para fazer o react, mas é a primeira vez que ele vai summonar um comunista aleatório, né? Um comunista genérico. Esses comunistas dizem que não me conhecem. Quem disse que não te conhece? Quem disse? É uma confusão. Comunista, né? metafórico. Vamos lá. E vamos lá, então. Eles também os comunistas não me deixam em paz, sempre ficam fazendo react. Meu senhor, eu só tô farmando view em cima das tuas lorotas. Cima e para baixo. Bom, essa é a vida, né? Estamos no YouTube, temos que estar preparados para debates, desafios. Vambora. Lives, reacts, vídeos. Essa é a nossa vida. 1 minuto e meio de vídeo. Então, não podemos reclamar. Vamos lá. Analisado e o comunismo não. Tudo bem com vocês? Essa é a pergunta que esse rapaz está respondendo. Me esqueci o nome dele, eu já fiz react dele Alessandro. Antes, com aquele senhor careca que eu já fiz um react da outra vez, Marcelo. Então ele vai reagir a um vídeo no podcast lá do Negão. Esse podcast que eu gostei muito de fazer, um Negão muito gente boa, muito simpático. Gostaria de voltar lá, quem sabe eu volto aí algum dia. Muito bom estar lá. Então vamos lá, tocar o vídeo. Que é Marcelo o nome dele? Vamos lá. No caso do nazismo, a gente já sabe que vem de uma parte esotérica e mistura já com uma galera mais racista, com uma outra preguiçosa, que só quer um motivo para quer botar a culpa em alguém. Isso a gente tem até hoje, né? Os preguiçosos sempre vão existir. A parte esotérica do nazismo também era para dar um ar de religião, né? Porque, assim, tem gente que fala que eles eram cristãos, mas no fim não era, né? Tanto que eles fizeram expedição aqui no Nepal para tentar achar de onde é que tinha vindo os arianos. Mais essa fita ainda. E aí eles criaram essas mitologias e essas histórias, né? De onde é que os arianos vieram. Mas no fim era só balela, só eugenia. Só isso. Mas no caso, o comunismo... Não, aí não é verdade. Não era só ligado à eugenia. Era também ligado a um conceito racial. Mas eles... Eugenia é o quê, meu senhor? Pô, me ajuda a te ajudar, né? Principalmente algumas pessoas ligadas ao Hitler, como o Rudolf Hess, Himmler e Rosenberg, eram obcecados com essas ideias esotéricas de continente perdido e até mesmo busca do Santo Graal. Mas foi o que eu falei, cara, que eles mandaram expedição aqui para o Nepal para tentar achar isso aí, essa origem mitológica dos arianos. Então eles não foram só para enviar expedições para o Nepal, mas também faziam cerimônias esotéricas e foram em busca de coisas esotéricas ligadas aos cátaros, lá nos Pirineus, né? Então vai além da questão racial, há várias bibliografia farta sobre o esoterismo no nazismo, coisa que é pouco divulgada, estranhamente pouco divulgada, né? Não sei por que não se divulga muito. Eles criaram essas mitologias justamente para substituir a mitologia cristã, porque eles tentaram criar toda uma mitologia em torno dos arianos para mostrar, olha, nós viemos dessa sociedade aqui perdida, que não sei o quê, só balela e eugenia. Muito esse lado esotérico aí do nazismo, né? No fundo,
uma visão gnóstica nazista, né? O que é o comunismo? Eu queria trazer um comunista aqui, mas é difícil trazer essa galera. Que será? Tá ligado? Então, tipo, você chegou perto do comunismo, já que você defendeu a carta de lavoro. Então, tipo assim, como nasce esse movimento em si? Porque quando a gente vai ver ali o saldo de mortos, porra, tirando o fato de que eles não, sei lá, chegaram a botar alguém numa câmara de gás, mas eles estão ali pau a pau ali com o Hitler, não estão? Não estão. Não estão. Porque a diferença básica é que o nazismo é uma ideologia que quer eliminar todo mundo que não é que nem eles. Sim, basicamente é isso. Por isso a eugenia. Por isso que tinha lá todo um sistema usando máquinas da IBM para fazer recenseamento e classificar quem que era um judeu inteiro, um meio judeu, um quarto, um sexto, um oitavo, etc. E aí eles faziam essas classificações e sabiam, olha, você merece viver, você não merece viver. Com máquinas da IBM. Patrocinário, isso tudo, bancário, isso tudo. Então, essa é a diferença. O comunismo não teve isso. O comunismo não teve uma industrialização da morte como os nazistas fizeram. Na verdade, os comunistas acabaram com isso. Então, aí aqui, ele, claro, vai defender aí o comunismo, né? Eu não defendi o comunismo, cara. Eu estou explicando o que o nazismo fez e por que era pior. Não necessariamente eu estou defendendo um, mas eu só estou falando, olha, esse outro aqui é muito pior. Porque literalmente eles fizeram indústrias da morte. Os caras usaram toda a capacidade de engenharia alemã para aperfeiçoar e melhorar a eficiência de campos de morte. E de fato a IBM tem ali seu lado negro aí da história, né? Com a ligação. A IBM, a Mercedes, o Hugo Boss, a Volkswagen, a Coca-Cola, a Bayer, tem uma porrada de empresa aí. Uma porrada, não é só a IBM. Com o mundo nazista. Aliás, antes ele falou, o negão convida comunista, eles não aceitam. Lógico, né? O comunista não quer debater, né? Eles querem papagaiar as suas visões erradas de mundo, né? Então por isso provavelmente não aceitam debate. Como é que vai debater com um cara que diz que comunistas não querem debate, eles querem papagaiar sua visão errada de mundo? Porque um debate é uma conversa onde as pessoas se respeitam e trocam ideia. O que esse senhor quer, o que essa galera quer é discussão. É discussão, é like, é a vida do Twitter, sabe? Que a gente vai lá e fala no Twitter, o Marco Gomes fez isso uma vez, falou que gostava de bolo e virou uma discussão gigantesca porque, nossa, mas e os celíacos e os diabéticos, etc. É o que esse senhor quer fazer. Quando ele quer debater, você já não chega falando assim, eles querem espalhar a visão de errada de mundo deles, né? Isso não é a ideia de quem quer fazer um debate, né? Você não vão a podcasts. Podcasts mais ligados aos anticomunistas, né? E agora, quanto a essa questão, é lógico que o comunismo tinha uma visão totalmente de extermínio contra quem pensasse contra eles. Já visto o que o Mao Tse Tung fez, o que o Pol Pot fez no Camboja, o que o Stalin fez, isso é tudo documentado, né? E esses comunistas de YouTube negam esse passado, apesar de amplamente documentado. Esses documentos qualquer um pode ter acesso, foram abertos a partir de 1991. Então, de novo, ele invoca o comunista metafórico, dizendo que comunistas negam essas coisas aí. Essas coisas o quê? Ele não traz exemplo nenhum. O Marcelo, ele não refuta nada. Por quê? Ele não traz exemplo. Ele falou, é só ver o que o Mao Zedong fez na China. O que o Mao Zedong fez na China? O Pol Pot fez no Camboja. Ok, o que o Pol Pot fez no Camboja? E aí o que Stalin fez? O que o Stalin fez? Ele só joga umas paradas genéricas, invoca um comunista metafórico e diz que os comunistas negam. Negam o quê? Não, esses documentos foram liberados depois de 1991. Que documentos, cara? 1991 caiu a União Soviética. O Pol Pot foi morto, ou sei lá, né? Acabaram com o regime dele do Khmer Vermelho muito antes. E o Mao Zedong morreu em 76. Então, esses documentos não têm relação, né? Ele tem farta bibliografia sobre isso. Sobre isso o quê? Né? Então eles querem desmentir os fatos. Sobre isso né? o quê? Eles criam uma ideologia, se os fatos ficam contra essa ideologia, azar para os fatos. Né? Que fatos? Eles não se baseiam na realidade para analisar o mundo. Que fatos? Não precisa, é só ficar falando. Eles se baseiam numa ideologia e numa visão romântica do que seria o comunismo. Defendi a carta de laboro. Não, defendeu, mas tipo, não põe na minha conta. Defendeu a CLT. Também não defendi a CLT, só tô falando. Alessandro, esqueci o nome do cara, foi mal. Que uma não inspirou pra você ficar entre nós, olha, acaba com o Brasil. Acaba com o Brasil, exatamente. Essa conta que você fez sobre o comunismo e o nazismo é bem embaçado, porque eu acho que o nazismo ele foi muito mais intenso, né? Isso. Ele teve menos período, só que ele foi muito mais intenso. O comunismo ele é mais dilatado, ele é mais longo. Mais moldado. Eu acho que é por isso que ele mata mais pensando numa linha temporal maior. Agora, se o nazismo tivesse tanto tempo quanto o comunismo, acho que teria matado mais. Mas aí vou deixar você falar. Esse era o plano, né? Na verdade, o que o nazismo fez na Europa é o que os colonizadores fizeram pelo mundo inteiro antes. Campo de concentração já existia na África, já existia na Austrália, na África como um continente, em vários países africanos, aqui na Ásia, só na Índia.
O Império Britânico matou mais de 100 milhões de pessoas. Só que Churchill foi responsável pela morte de 3 milhões. Então, sim, o fascismo, o nazismo, que copiou essas ideias dos colonizadores, mas era basicamente a mesma coisa. Só que a diferença é que não era feito com um branco europeu. Não, é muito difícil fazer isso. Não, essa questão de colonização não tem nada a ver. Não, imagina se não. É delirante isso aí. Porque É delirante isso aí. tem várias... o colonialismo é uma coisa muito longa. Começou lá no século XV e avançou até o século XX. Então são várias fases, vários momentos. Houve momentos de abuso, infelizmente, como no Congo. Infelizmente, todo o colonialismo foi um momento de abuso, Marcelo. Todo o colonialismo. Não só o que a Bélgica fez no Congo matando 15 milhões de pessoas, mas o que foi feito pelo mundo inteiro. Coisa assim completamente criminosa. Houve as fomes na Índia, inclusive uma delas promovida pelo Churchill. Quem me conhece sabe que eu não gosto do Churchill. E então, lógico, teve os seus momentos de abuso e tudo, mas daí comparar nazismo com colonialismo é uma coisa completamente sem sentido. Né? Ele não explica por quê. Como eu falei, ele não refuta nada. Ele não explica por que é sem sentido. Ele só diz que é sem sentido. Tem sentido porque, de novo, todas as ideias que chegaram no nazismo, elas não nasceram de uma hora para outra. Os caras não estavam lá em Munique, numa cervejaria, tomando uma cachaça e um dia... pois é verdade, nós vamos fazer esses campos de concentração, essas coisas. Não. Tudo isso aí foi crescendo por séculos. Como eu falei, campo de concentração para aborígenes na Austrália, para negros na África, para asiáticos, sempre teve. A parte da eugenia, isso já vinha de antes. O Churchill tinha um assessor que era eugenista, lá para 1900 e qualquer coisa, né? Quando ele ainda não era primeiro-ministro. Então, todas essas ideias estavam fermentando ali, porque já rolava pelas colônias. O fascismo, o nazismo, só foi uma evolução disso aí aplicada para branco na Europa. As pessoas podem falar, né, que judeu não é branco e tal, mas não foram só judeus, né? Quando eles começaram a invadir ali França, Bélgica e o restante da Europa, né, a parte oeste da Europa. É só isso. Então, sim, o nazismo sugou muita coisa do que o colonialismo fez pelo mundo inteiro. E isso não precisa ser formado em história para saber disso, porque eu não sou e tu também não é. É só ler. Hipótese, né? Mas o marxismo, né, o comunismo, ele é mais versátil, ele consegue se amoldar melhor aos povos. Você vê aqui no Brasil, o comunismo que é desenvolvido aqui é diferente de China, de União Soviética. Porque até onde eu sei, do pouco que eu sei de comunismo, é que ele trabalha com condições materiais, né? Com a realidade das pessoas. A realidade do brasileiro não é a realidade de um chinês em 1949, que não é a realidade de um cubano na época da Revolução lá, que não é a realidade de um norte-coreano, de um vietnamita, de um laosiano. Então essa é a diferença, tem que se adaptar, porque não é a mesma coisa. Não é igual o colonialismo que é igual no mundo inteiro. E o da China ficou diferente da União Soviética. De novo, ele insiste nessa balela que o colonialismo foi igual. Não foi igual, né? Isso demonstra uma ignorância histórica completa. Tá defendendo o colonialismo, Marcelo? Agora nós temos aí uma contradição, que o marxismo... Viu? De novo, ele não refuta nada. Ele só falou, ele tá aí falando de novo que o colonialismo foi igual no mundo inteiro, isso é uma balela. E aí muda o assunto. Não tem refutação nenhuma. E a galera falando, não, porque o Marcelo te refutou. Meu senhor. E os comunistas idem. Então, de um lado, eles defendem o igualitarismo, né? O igualitarismo socioeconômico, né? Então, querem impor um modelo mundial, lembrando que o Marx defendia uma revolução mundial e não o nacional-socialismo, né? Mas, de novo, do pouco que eu sei de Marx, do pouco que eu tive de contato, inclusive com os caras que trabalham comigo, eles nunca falaram o mundo inteiro tem que ser igual. Todo mundo tem que ser igual no mundo inteiro. Isso não existe. Então, eu defendi o igualitarismo mundial no âmbito socioeconômico. Aí, de outro lado, os marxistas dizem que tem que ser respeitada determinadas características locais. Olha, parece que alguém não leu Marx. É ridículo. Ou você tem igualitarismo mundial, ou você respeita as características locais. Não, cara, nossa senhora, mano, você não leu o livrinho, né? Você não leu o livrinho. Então essa é uma contradição patente aí do marxismo. E emendando, você vê como eles trabalham, né? São totalmente uma visão completamente distorcida do mundo, da realidade, desconhecimento do próprio marxismo. Então, de um lado, eles ainda nessa questão do colonialismo, eles atacam os europeus por ter imposto a povos africanos, a povos aqui da América, imposto uma visão de mundo europeia para povos que não tinham essa visão de mundo. Marcelo, apontar a realidade e os crimes de colonizador safado não é atacar, é só constatação da realidade mesmo.
Ora, o que o marxismo defende é justamente a imposição de uma doutrina europeia, o Marx e Engels eram europeus, obviamente, para o resto negativo. do mundo. Então, de um lado, eles defendem a autodenominação dos povos, né? Isso é muito marxista ficar falando essa coisa. Aí, de outro lado, eles defendem uma revolução mundial igualitária para todo mundo. Ou Não, cara, de novo, você não leu o livrinho. E ninguém, até onde eu sei, de novo, ninguém nunca falou que o marxismo russo tem que ser o mesmo que o brasileiro, cara. Não tem, não está escrito em lugar nenhum isso, que tem que ser a mesma coisa. Tanto é que não é na China, e a China faz divisa com a Rússia, sabe? Não... Pô, Marcelo, me ajuda a te ajudar, cara. Respeita as particularidades locais e não tem o igualitarismo mundial, ou tem o igualitarismo mundial e não se respeita as características locais. Então essa visão que eles colocam de europeu impondo sua visão de mundo para povos africanos, etc., que eles criticam, na verdade é uma crítica ridícula e é uma crítica contraditória, porque na realidade eles querem exatamente isso, a imposição de uma visão de mundo europeia de Marx e Engels para todos os povos do mundo. Ninguém quer isso, cara. Nenhum comunista quer isso, cara. Pelo amor de Deus. Então, o Dalbani, de novo, comunista metafórico, né? Ficou diferente da União Soviética. Da Iugoslávia ficou diferente da União Soviética. Então ele é mais moldável. Ele consegue se adaptar mais. Tem que ser assim. A contradição, ele é a contradição, né? Porque ele tá ali falando que é moldável, que tem que se adaptar e tal, não sei o quê. Mas aí no react dele, ele não, porque não sei o quê. Ô, Marcelo. Ele teve vários pensadores que trabalharam em cima do marxismo e do socialismo. O nazismo não. Ô, louco. O que teve de gente desenvolvendo coisa em cima de nazismo, o próprio Mussolini, né? O fascismo de modo geral. Um monobloco fechado, sem variação. Não, acho que ele não entendeu bem aí, né? Durante, agora esqueci o nome dele. Então, o nazismo daquele período que nós estamos falando, né? Que durou né? Durou a vida do Hitler, né? Nazismo, né? Que não durou durante a vida do Hitler, né? Porque já estava rolando antes. Ele entrando no partido depois. Ele morreu, né? Não estou falando dos neonazistas, nem lá estava falando de neonazistas. E depois, fascismo e nazismo não se confunde. Quem diz que é a mesma coisa não passa de um ignorante, né? Então, Marcelo, sabe quem que diz a mesma coisa? Que fascismo e nazismo são a mesma coisa, que o nazismo é um tipo de fascismo. Sabe quem que diz, Marcelo? O governo da Alemanha, Marcelo. O governo da Alemanha. Aquele país onde o nazismo rolava. Só eles dizem, sabe? Sim, eu só vou citar um exemplo. O governo da Alemanha diz que o nazismo é um fascismo e é de extrema-direita. Mas quem sabe mesmo de nazismo é tu, né, Marcelo, que nem estudou história na faculdade, né? É assim, acabou, vamos por tudo ou nada. O Hitler disse na guerra, vamos por tudo ou nada. Ou a gente ganha tudo, ou a gente perde tudo. Que não tem relação com essa outra conversa aí, tinha, né? O fato de tu dizer que não tinha pensadores pensando sobre o nazismo, que na verdade tinha, né? Tinha muita gente escrevendo e produzindo, porque o nazismo, muita gente acha que foi só ali de 1939 até 45, mas já estava rolando já há mais de 10 anos antes da guerra começar. Essa relação não tem uma coisa com o Hitler chegar e falar, a gente vai vencer aqui ou vencer. Não é a mesma coisa. Eu estava complementando, né? Estava acrescentando uma coisa, né? Difícil de entender. Né? É difícil, Marcelo, então, é difícil. Assim, uma coisa com jogo de cintura. Às vezes é confuso mesmo. Vamos negociar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não. Porra, como não? Os caras fizeram acordo com a União Soviética, fizeram acordo com a Inglaterra, fizeram acordo com a França. Como que não negociaram, cara? Tava me referindo em relação à doutrina, não em relação à política externa, né? Mas por que não explicou isso antes, Marcelo? É muito fácil agora vir no React e dizer que tu tá querendo dizer outra coisa, né? A própria tomada da parte da República Tcheca antes deles invadir a Polônia foi negociada. O comunismo, ele é moldável, então por isso que ele sobrevive. Agora não estamos vendo que tem aliança entre o comunismo e a ecologia, o ecossocialismo. Por quê? Porque ele se molda. Marx... É porque se entende que ou a gente preserva esse ambiente aqui ou a gente vai pro saco, né? Porque tem toda essa história de que a gente tem que salvar o planeta. Não, a gente tem que salvar a gente. Eu vou dizendo. Porque o planeta já estava aqui há bilhões de anos antes da gente. E vai continuar aqui bilhões de anos depois da gente. Então a gente tem que manter esse planeta habitável pra gente, porque senão quem vai morrer é a gente. E vai ficar sobrar as baratas aí. Os comunistas defendendo oprimidos aqui da sociedade moderna, as pautas identitárias, etc. Isso aí não era uma coisa que era do século XIX, nem a ecologia era do século XIX, Marx nunca defendeu isso. Porque o Marx escreveu esses negócios dele, sei lá quantos anos atrás, né, cara? Era outra realidade, era início da Revolução Industrial. Né? Daí, o que uma coisa tem a ver com a outra? Obviamente o Marx não ia escrever sobre ecologia na época que ainda estava começando o negócio, né, cara? Revolução Industrial e tal, tava todo mundo descobrindo o que estava acontecendo, ninguém entendia os impactos disso na sociedade ainda, né? Aí ele vai arrumar uma desculpa, claro. Tem a ver, sim. O cara parece que não entende, né? Muito bem as coisas. Ô, meu senhor, é difícil entender mesmo, né, cara? Tu nem o livrinho leu? Tem a ver que esse sequestro da pauta ecológica pelos marxistas comunistas é uma coisa nonsense. Eles querem forçar que o marxismo seria defensor da ecologia e tal. Não tem nada a ver. Por quê? Então é nisso que eu estava criticando, né? De novo, ele não refuta. Ele só diz, é nonsense, não tem nada a ver. Mas ele não embasa nada.
é moldável, ele é adaptável. Então acho que esse é o grande mal do comunismo. Nossa, esse React vai ficar muito longo. Se o não mal. se adaptar, você tinha acabado. Ou seja, ele consegue se maquiar ali, Não. consegue se O Lenin disfarçar. percebeu isso. Não. O Lenin ele deu o golpe em 1917, né? Teve 2 golpes em 17, né? Um golpe em março, no calendário, e outro em novembro. É outubro vermelho por causa do calendário, né? Então, É outubro vermelho por causa do calendário. Tem que explicar, né, cara, que eles usavam outro calendário diferente do calendário gregoriano. houve o golpe em outubro vermelho, pelo calendário. Que calendário? Em 1917 ele implementou o comunismo. Implementou o comunismo. Isso nunca existiu em lugar nenhum. Não existiu comunismo em lugar nenhum. Porque o comunismo parte do princípio que não tem mais Estado. Que é a situação da China hoje, né? Que a China é comunista, a China não é comunista. Não, não é. E quem me disse isso, inclusive, foram membros do Partido Comunista que trabalham comigo. A China é um país socialista que está movendo aí para um socialismo de estágio avançado, que eu nunca lembro o termo que eles usam em inglês, mas é alguma coisa nesse sentido, que é o que eles pretendem chegar em 2049. O comunismo mesmo é o sonho, assim, é o alvo deles para muito no futuro. Não é uma parada palpável. Aqui, deixa eu explicar. É lógico que eu sei a diferença entre socialismo e comunismo. Tem um Vai lá, professor da verdade histórica. vídeo meu gravado no YouTube. Aliás, eu reforço muito a diferença, inclusive no meu curso de marxismo, entre socialismo e comunismo. Faço claramente essa diferença. É uma outra etapa sem Estado, eu tenho ciência disso daí, só que pela força do hábito e pela linguagem do dia a dia, muita gente diz, coloca socialismo como comunismo próprio. Mas tu, Marcelo, que se vende como um professor de histórias, não pode cometer essas falhas, né, Marcelo? Vai falar ali e fala, não, Lenin implementou lá o país socialismo, né, a política disso, assim, né? Socialismo chinês, como é que chama o partido da China? Chama Partido Socialista Chinês ou Partido Comunista? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que tem uma coisa a ver com a outra? Partido Comunista Chinês. E implementou o que lá na China? O Partido Socialismo. Então, o primeiro ponto. O que uma coisa tem a ver com a outra? O PSDB chama Partido da Social Democracia do Brasil, brasileira. Eles implementaram o socialismo no Brasil? Estou ciente dessa diferença. Uso os dois por força do hábito. Muita gente usa isso por força do hábito. Segundo o próprio Marx, o comunismo é a última etapa do socialismo, mas eles são eventos conjugados, ou seja, o socialismo levaria forçosamente ao comunismo, e os próprios Lenin, China, etc., davam o nome de Partido Comunista em locais que se implementou o socialismo. Então, essa hora, usando o termo como sinônimo e usando o termo como etapas diferentes, os próprios socialistas e comunistas também fazem isso, não eles tinham que dar o nome Partido Socialista da China, né? Ai, nossa, que engraçadão, né? Uma coisa, de novo, não tem nada a ver com a outra, né? O Partido Nazista era o Partido da Social Democracia dos Trabalhadores Alemães. E não tinha nada de socialista, né? Nem de esquerda era. Era só porque naquela época estava na moda ficar chamando as coisas de socialista também, né? E porque eles queriam arrebanhar trabalhadores. É um dos principais motivos. Porque a doutrina chama comunismo. Mas, de novo, tu que se vende como professor de história, tem que tentar pelo menos manter ali, né, o nome das paradas certas, para passar a informação correta. Porque depois vai vir gente falar, não, porque na União Soviética era comunista na época do Lenin. E não era. Então é por força do hábito. Aí veio a Guerra Civil, só que ele percebeu que o comunismo fracassou. Ele teve que fazer a NEC, a nova política econômica. Isso o marxista não pode comentar, né? Ô, louco, como não? João Carvalho já falou disso. E chamou o capital, e abriu para as pessoas abrirem empresa, tudo. De novo, um comunista metafórico. Os comunistas não gostam de comentar. Que comunistas? Quem nunca comentou sobre isso, cara? Como hoje é a Rússia. Nossa, cara. Na cabeça desses caras, o comunismo vai funcionar à base de escambo? E sem dinheiro, e as pessoas sem posse, e sem empresa. Quem disse que no comunismo não pode ter empresa, cara? Quem disse que no comunismo as pessoas não podem receber salário? E esse cara que diz que dá surra em comunista há 20 anos. Hoje é Rússia Comércio. Não, é impressionante a ignorância dele. Ele não leu Marx, gente. Ele não leu Marx. Eu não li, cara. Eu nunca disse que li. Porque tu não conhece, né, cara? Esse tá perdidaço. Tá mais perdido que azeitona em boca de banguela. O Marx defendia uma nova sociedade, inclusive sem dinheiro. Chegou-se a abolir o dinheiro na União Soviética. Olha que ignorância histórica. O Marx era contra a propriedade privada para os meios de produção. Todos os meios de produção teriam que estar na mão do Estado. E eu não falei nada disso aí. Eu estava falando de questão de posse de ter uma casa, ter um carro, ter um celular, e não de meio de produção, Marcelo. Presta atenção. Fase socialista. Depois, na fase comunista, surgiu uma nova sociedade, sem Estado, com novas relações de trabalho, e não ia ter mais salário na acepção moderna. Esse fulano aí não leu Marx, né? Esse fulano nunca disse que leu Marx, Marcelo. Me ajuda a te ajudar, cara.
empresários americanos foram investir na União Soviética a partir de 21, 22. Não sei dessa fita aí. Mas tem uma biografia interessante. Eu tenho um parceiro que mora na Rússia e ele fala pra mim, negão, aqui eu não vejo esse comunismo que nego pinta no Brasil, não. Porque ninguém pinta que a Rússia é comunista, né, cara? Isso já acabou faz 30 anos, mano. Pô, 30, 20, sei lá quanto aí. Faça as contas aí, que eu tô com preguiça agora. Mas a Rússia tá muito longe, cara. A Rússia tá mais pra fascista do que pra comunista. Não, lá acabou. Entendeu? Né? Tipo, Não, aí eu vou ter que concordar com ele. Concordo que a Rússia atualmente lembra mais um fascismo do que o socialismo da época soviética. E até que eu sou obrigado a concordar. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. tirando o Kremlin Não, e das estátuas, Não, ele fala, e o Putin que não sai nunca? Ele falou, Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não, Né? Você vê, o Lenin adaptou. Ele falou: se eu quiser sobreviver aqui, isso aqui vou ter que chamar o mercado de novo. Porque do jeito que tá, não funciona. Pelo amor de Deus, gente. Existia mercado antes do capitalismo. Nossa senhora, mano. E assim, o Mao Tse Tung teve que É o quê? adaptar. Esse fulano parece que não entende as coisas, né? Mano, tu explica as paradas como se tivesse perdido num show de metal e a culpa é dos outros que não entendem. Que grande professor é esse que bota a culpa nos alunos de não entender a coisa? Tu explica mal os negócios, eu não entendo, a culpa é minha. Marxismo, o Marx queria a abolição do mercado, né, com o mercado capitalista. E o Lenin viu que o comunismo de guerra fracassou, ele teve que estimular a propriedade às relações capitalistas. É isso? Não teve comunismo na União Soviética, cara. Tu mesmo falou que tu chamava de comunismo, mas na verdade era um socialismo e tal, não sei o quê, né? As contradições, cara. Que comunismo de guerra é esse? Não tinha comunismo na União Soviética, não tinha na China. Que é a NEP, né? Nossa, teve que liberar mercados. A China era cheia de mercado privado. Ou seja, comunismo na sua essência. Não. A China era cheia de mercado privado. Não, cara, da onde isso? Quando isso? Acho que ele também Quando? estudou a história da China, né? Isso é certo. O Mao Tse Tung logo implementou o socialismo, pronto, para o cara não ficar me amolando. Vamos dar o nome certo, Marcelo. Não é amolação, é só passar a informação correta. O socialismo a partir de 49, levou milhões à fome por causa de um sistema criminoso, mas ele permitiu determinados mercados locais, né, para justamente fazer respirar a economia. Isso está na história, só basta ler, né? De novo, ele não explica, ele não diz quando, ele não diz nada. Na época do Mao Zedong, não tinha mercados locais. Vamos lá, né? Que alguém não leu aqui a história da China. Depois de 49, eles mantiveram muita empresa privada rodando, porque eles entendiam que não era simplesmente chegar e remover a galera que tocava as empresas por gente do partido, porque essas pessoas do partido não sabiam gerenciar essas empresas. Então eles mantiveram por muito tempo até chegar num momento que as empresas se tornaram estatais. Essas aberturas econômicas, essas zonas de mercado, como o Marcelo está definindo, isso só vem rolar com Deng Xiaoping. Tanto que os últimos 10 anos do Mao Zedong foi revolução cultural, os caras estavam matando qualquer um que era contra a revolução, qualquer um que se dizia capitalista. Sabe? Esse era um nível. Quando? Porque quando o Mao Zedong morre em 76, ele morre ali no meio da revolução cultural, que eles estavam literalmente perseguindo, criminalizando, expurgando e matando gente que eram contra-revolucionários, que tinham essas ideias como capitalistas, de burguesia, etc. Então, volto a dizer, eram pequenos mercados, não eram grandes aglomerados industriais, capitalistas, etc. São pequenos. É porque, assim, Marcelo, comentou, né, que quando chegar o comunismo, o Marx prevê que não vai ter mais mercado. E eu estou seguindo o teu raciocínio, né? Então não tinha comunismo na China, cara. Então o fato de ainda ter algumas coisas funcionando não é que o Mao Zedong implementou, é porque é um processo de transição, né? Leva tempo para as coisas acontecerem. Não acontece de um dia para o outro. Os mercados. Eu não sei em que momento da história da China, do Mao Zedong, que ele abriu várias áreas de capital dentro da China, não. Quem fez isso foi o Deng Xiaoping depois, Sim. né? Com as zonas econômicas especiais. Inclusive aqui Shenzhen, né? Uma das mais famosas que é aqui perto de casa. Dá umas 2 horas de carro. Mas o Mao Zedong nunca fez nada disso, não, cara. Ciência ali. Não, o comunismo raiz ali. Ele não existe. Nunca existiu. Aquele que Não o dá pra Marx existir. preveu Nunca é existiu. inexequível. Lenin percebeu isso. Mas e aí eu volto, né, no que o Marcelo ele não refuta nada, porque ele faz um react que ele não fala, ele não acrescenta nada, ele não fala, olha, o Mao Zedong fez isso aqui no ano tal e tal e tal, nessa região, naquela região. Ele me acusa de não ler a história da China, o que eu faço há muito tempo, desde que eu mudei para cá, né, já 4 anos direto, e além de conversar com gente que mora aqui o tempo todo, mas ele não traz uma informação. Essa é a refutação. isso mostra não é que ninguém quis perceber isso, cara, porque é um processo, né? Você não tem simplesmente como chegar e falar, olha, não tem mais Estado, cada um que se vira aí no seu bairro. Não tem como fazer isso.
autoridade, vamos pôr assim, né? Porque, cara, se eu escrevi algo que realmente não existe, é impossível de acontecer. Vamos adaptar Ninguém diz que é impossível. De novo, é um processo. pra ver se fica Esse mais é o jogo digesto? esperto. Era melhor que ele fosse aquele sistema rígido que a gente já tinha ficado livre dele. O fato dele ter se adaptado é uma coisa ruim pra quem é anticomunista. Sim, mas assim, será que talvez em algum ponto a questão de se adaptar, entender onde tem as travas e se adaptando em algum momento... E aí me contaram que esse cara nem professor de história é, que aí é tranquilo, né? Porque eu também não sou. E aí veio uma galera me perguntar a respeito do React, que é aquele canal, que eu fiz um React desse senhor aí e de um outro rapaz lá no Monarch Talks. Aí esse outro rapaz, que eu não me recordo o nome, ele fez um React do meu React. E aí em 1 hora e pouco, aí veio uma galera lá dele, porque você vai fingir que não teve React, você não vai reagir ao React, porque ele jantou você. Mano, eu tenho mais o que fazer da minha vida. O React do cara tem 1 hora e meia. Eu vou lá ficar perdendo tempo com gente que fala que liberdade de expressão é que fez os países europeus e os Estados Unidos se desenvolverem melhor. Eu não vou perder meu tempo, né, mano? Deixa esse cara ser feliz lá, eu só tenho a agradecer pelo engajamento. Porque a galera veio me xingar nos meus comentários, comentar no vídeo, sempre ajuda o engajamento pro YouTube. Bom, não faço a menor ideia do que ele se refere, então não vou comentar. Não chega no ideal? Não dá, né? Porque os homens são A diferentes. China não conta como ideal? Não. Esse é o resumo desse vídeo, Marcelo. Não faço a menor ideia do que ele se refere, não vou comentar. Esse é um bom resumo desse vídeo inteiro, desse teu react inteiro. Não, A China não é um exemplo do comunismo que deu certo? não, porque a China nem comunista é. Para os comunistas, a China não é comunista. Não é, exatamente. É, Os chineses também não. Os anticomunistas, a China é comunista. A China, para os anticomunistas, só é comunista quando é alguma coisa negativa. Quando é positivo, é sempre capitalista. Aí você chega e fala assim, pô, beleza, a China é capitalista, vamos copiar o que eles fizeram. Não, porque isso é comunismo. Ou seja, é 0 a 0, No né? pouco que eu entendo, para mim, a Moeda China é o zero. comunismo que deu Não certo. é, cara, não é. Não, aí então a China está com um precedente perigosíssimo. Lá vem. Porque o Lá pensamento liberal, americano, da inglesa, Da inglesa. associava de um mito, né, que agora foi derrubado com a China, dizendo que Lá vem. o mercado, né, a liberdade de mercado, a De iniciativa, novo, era cara. associada à liberdade política, liberdade de expressão. Eles Meu amigo. De novo, cara, esse argumento furado, cara. A Inglaterra chamava Império Britânico. Até hoje chama Reino Unido. E aí tu vem me dizer que existe liberdade política num país que é governado por reis há mais de 1000 anos. Porque o rei Charles não tem tanto poder. Beleza, Câmara de Lordes é o quê, então? Eles são eleitos? Não são, né? O primeiro-ministro da Inglaterra é eleito por 0,2% da população. E é isso aí. Que liberdade política que eles têm? Esse cara, o que ele tá falando, gente? Liberdade política, cara. Não falou de liberdade política? Não tem eleição para primeiro-ministro na Inglaterra. Não tem eleição para rei da Inglaterra. Que grande liberdade política é essa? O rei da Inglaterra hoje não manda mais nada. Tá tudo na mão de um parlamento, como todo parlamento. É mentira isso aí que eles não mandam mais nada. É mentira. Eles têm poder de veto, eles trabalham por debaixo dos panos para manobrar um monte de lei. Isso é só mentira. Se não mandasse mais nada, eu não tava mais lá. Um mundo cheio de gente demagógica, tudo, coisa assim horrorosa, cheio de demagogo. O que esse homem tá falando? Eu estou contradizendo o teu argumento estúpido de que países ricos são ricos por liberdade de expressão e liberdade política. Hong Kong só passou a ter eleição quando foi devolvida para a China, porque até 1997, durante o período que eles estavam sob domínio colonial inglês, não tinha eleição. Os políticos eram mandados direto de Londres. Grande liberdade política, né? Foi isso que deixou Hong Kong mais rica, né? As leis em Hong Kong eram todas em inglês, Marcelo, até os anos 80. 6% da população de Hong Kong falava inglês, Marcelo, e conseguia ler leis num nível que eles poderiam entender. Só 6%. Grande liberdade política e liberdade de expressão dessas pessoas, não é? E existe uma rua na ilha de Hong Kong que chama Hollywood Road. Chineses não poderiam morar ao sul dessa rua. As prostitutas chinesas não poderiam trabalhar em Central, elas tinham que trabalhar em North Point, que é uma área afastada. Mas muita liberdade de expressão e liberdade política dessas pessoas, não é, Marcelo? Quanta gente a gente viu ser presa porque estava rolando ali a coroação do Charles. E depois, eu estava me referindo a uma teoria, né? Isso é acho que não lê muita coisa, né? Então, por isso que ele tem um raciocínio meio confuso. Se você vê aí, mas eu também não concordo com essa visão. Agora tu diz que não concorda, depois de tu ir em uma meia dúzia de podcast, espalhar isso aí e dizer que não, porque eles fazem isso aí e tal, e dar a entender que tu corrobora com isso, agora, num react do meu vídeo, tu vem dizer não, mas eu não concordo, né? Coisa que tu não disse antes. De que supostamente as liberdades supostamente, né? de expressão, tipo que é coisa americana, né? Agora ele vem com supostamente. E andaria junto, de mãos dadas, a liberdade econômica. E a China rompeu essa visão que é típica do mundo anglo-saxão, dizendo que então a China provou que se pode crescer economicamente mesmo tolhendo as liberdades civis. Foi isso que eu deixei bem claro, né? Negativo. Agora, eu não sei se ele leu, porque tem autores clássicos que defendem exatamente isso, né? Mas
Quando tu fala, tu nunca fala supostamente, é uma teoria defendida por país tal. Não, não. Tu fala como se tu corroborasse isso aí. Marcelo? Vamos melhorar essa eloquência aí, cara. Só que se o cara não lê, a culpa não é minha, né? Pô, se tu explicar mal as paradas e ninguém consegue entender, a culpa é tua. O cara não tem estudo, a culpa não é minha. Ô, louco. Um monte de gente. Ô, louco, Marcelo. Dizer que eu não tenho estudo, Marcelo. Não sabe nem o que o Mao Zedong fazia na China, vem dizer que eu não tenho estudo. Te protestando contra a monarquia e tal, e a galera foi presa. Grande liberdade, certo? Nos Estados Unidos, cara. Esse é o Marcelo, gente. Se o cara não tem estudo, a culpa não é minha. Grande refutação, certo? País que prendeu 286 jornalistas nos últimos 10 anos. Tá lá o Assange preso até hoje porque ele liberou aquele vídeo mostrando os estadunidenses matando gente, acho que no Afeganistão, no Iraque, né? Matando civis. Que liberdade é essa? É isso que eu tô falando. Tô falando que era agora tu tá falando. A exposição teórica desses autores e também o conceito relativo de liberdade de expressão, muito mais liberdade. Né? Agora que eu joguei um monte de fato na tua careca, tu tá se dizendo, né? Não, veja bem, supostamente. Né? Nos Estados Unidos que na China. Comparando um outro, se vê que nos Estados Unidos tem mais liberdade que a China. É um conceito, Você tem liberdade do que a mais nos Estados Unidos? De novo, Marcelo, cadê os exemplos? Ele não refuta nada. Um comparativo, mais ou menos como o Brasil, né? O Brasil está perdendo a liberdade de expressão, está se aproximando mais da China e se distanciando de uma visão americana, né? Esses países são ricos porque são um bando de colonizador safado. Estão roubando do sul global, da Ásia, de todo mundo que eles podem até hoje. Enquanto der. É por isso que eles são ricos. Não é porque eles têm mais liberdade. Porque a liberdade é só feita. Eles viam isso como valores indissociáveis. Se você separasse um do outro, a sociedade levaria ao colapso econômico. Né? A China é o primeiro país na história recente, claro, que tem um comando central que tolhe liberdades individuais em um sistema duro politicamente, totalitário. E aí você pergunta para esses caras aí, que liberdades individuais? Eles nunca vê em podcast esses caras falando exemplos. Porque na China não pode votar. Beleza, na Inglaterra também não faz diferença, eles não elegem o primeiro-ministro. Nos Estados Unidos são só 2 partidos que é basicamente o mesmo. E tem... Vamos ver se ele vai trazer algum exemplo hoje, vamos ver. Um monte de processo nos Estados Unidos para evitar que principalmente minorias como negros, latinos votem. Assim, eles nunca conseguem passar desse raso de a China não tem liberdade individuais. Ué, não tem mesmo. Traz. Na China você não pode falar o que você quer. Vários jornalistas são presos, há controle rígido na internet, redes sociais, etc. Eu tô falando uma coisa que é tão ridícula que eu não vou nem... Tá vendo? Nem você dá o trabalho Tá vendo? Cadê, Marcelo? Traz fatos para nós. Eu trouxe ali 286 jornalistas presos nos Estados Unidos. Traz fatos para nós aí. Quantos jornalistas foram presos na China? Eu não estou dizendo que não foram, mas traz os fatos, Marcelo. Exemplifica. É assim que se refuta, Marcelo. E depois tu vem dizer que os comunistas aqui não querem debater contigo. Pô. Provar. Falar que a China tem liberdade igual aos Estados Unidos. Olha. Eu não disse isso. Acho que um omeprazol foi pouco. Eu não disse que a China tem o mesmo nível de liberdade que os Estados Unidos. O que eu quero dizer é que se apontam esses países, como os Estados Unidos e os países europeus, como os bastiões da liberdade e da democracia, quando, na verdade, eles não são muito diferentes da China. É isso que eu quero apontar. Da próxima vez eu vou ter que tomar 2. Pantoprazol. Que está crescendo economicamente. Ele rompeu aquele dogma liberal. Isso aí Chá de babosa. Em jejum. Pode ser modelo para outros locais. Por quê? Qual o ponto fraco do comunismo, historicamente? Era não dar a liberdade das pessoas enriquecerem. Né? Porque para enriquecer, você tem que sugar de outros, né? E a China produz bilionários até umas bilionários. Esse é um problema. Então, Isso é um problema. Que muita gente espera que o Xi Jinping vá resolver, que não vai, né? Porque o Xi Jinping já tem 70 e alguma coisa. Mas se o país continuar na linha dele, isso vai ser resolvido nos próximos anos. Um precedente perigosíssimo. De novo, mais uma adaptação. É uma adaptação perigosa. Porque aí você fala, vamos exportar o modelo chinês para o Brasil. Porque tem a possibilidade de ter porque aqui a gente bilionários. deixa as pessoas crescerem economicamente, deixa, o cara pode ser rico, bilionário, só que não vai ter liberdade de expressão. Tá vendo? Que liberdade de expressão, cara? Me diz, porque como eu já falei várias vezes, liberdade de expressão de xingar um presidente? O que vocês preferem? Educação, casa, comida? Ou poder xingar o presidente na internet? Pô, cara, pelo amor de Deus, que liberdade é essa? Que você não tem comida, mas pode xingar no Facebook. É muito vazio esse conceito deles. Aí vamos lá, né, gente? É isso aí. Obrigado. Ai, é tão chato esses reacts. Mas eu quero debater com o comunista e o comunista quer debater comigo. Não Nossa, é uma chatice fazer react de comunista. Bom, mas nós estamos aí na briga, né? Como diria o Vicente Matheus Antigo. Não sei por que eu lembrei disso, tinha o presidente do Corinthians, ele dizia que quem está na chuva é para se queimar. Né? Estamos na chuva é para se molhar, né? Então, essa é a vida, vamos lá, vamos enfrentar fazer esses reacts, né? Mas o que chama a atenção dele, em última instância, é negar que
pelo menos negar que na China tenha liberdades individuais, como tem nos Estados Unidos e em outros países. Né? Isso é uma coisa completamente delirante. Né? Marcelo, eu só moro na China há 4 anos, eu moro na Ásia há 7 anos, Marcelo. Tu nunca pisou aqui. Eu duvido que tu tenha lido qualquer livro sobre a China. Duvido muito. Então, né? Talvez, se fosse menos arrogante, tu pudesse aprender alguma coisa. Mas não é, né? Então, gente, esse react deve ter ficado longo demais. Mas eu me divirto, né? Como vocês podem ver, eu me diverti, porque, de novo, o Marcelo não refuta nada. Ele sumona comunistas metafóricos. Não, porque os comunistas isso, os comunistas aquilo. Não, porque o Felipe que não entendeu isso, o Felipe não entendeu aquilo. Ele não tem minha culpa, não é culpa minha se ele não lê. Vazio, Marcelo. Bora melhorar, Marcelo.